Continuação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel: Silêncio, ouça atentamente o povo de Israel neste dia. Vocês se tornaram o povo do Eterno, o seu Deus, ouçam a voz do Eterno. Obedeçam os teus mandamentos e regulamentos que estão sendo promulgados. Neste mesmo dia, Moisés ordenou que Deus que vocês cruzassem o Jordão. As seguintes tribos estarão no monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no monte Ebal, para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Aser, Zebulão, Dan e Naphtali. Os levitas agindo como porta-voz e falando em voz alta anunciarão a Israel a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele povo que desonrar seu pai ou sua mãe. E todos responderam: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos da divisa do seu vizinho. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que desfizer um segue errar o caminho. E todos morrerão. Repetida a frase: a maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderam: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações com a esposa do seu pai, que desonrou a mulher de seu pai. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações com o animal. E todos respondem: a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações com sua irmã, com seu pai, sua mãe, quando tiver relações com sua sogra. E todos responderam: sim, com certeza, a maldição do Eterno é aquele que matar o próximo em segredo, que acertar subornar para matar uma pessoa inocente. A maldição do Eterno é todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderam: sim, com certeza. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, obedecerem de coração e todos os mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os levará muito acima das outras nações do mundo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão, além de vocês, se obedecerem à voz do Eterno, o seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes de suas criações e as crias de seu gado, os cordeiros, todos os seus rebanhos, a bênção do Eterno sobre suas festas de pão, a bênção do Eterno sobre tudo o que fizeram. O Eterno derrotará os inimigos que atacaram vocês. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre seus celeiros e sobre seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno separará como povo santo para ele, como prometeu a vocês, obedecerem a ele e a viverem conforme o que ele ordenou. Todos os povos da terra darão testemunho de vida que vocês vivem sob o Eterno, sob o monte do Eterno. E terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre e as crias dos seus animais, e as colheitas da sua terra, a terra que ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu, derramará chuva sobre a terra na época certa, e abençoará o trabalho que vocês empreenderam. Vocês emprestarão às muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações, não cauda. Vocês sempre estarão por cima, nunca por baixo, se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno, seu Deus, que estou anunciando hoje. Não vacilem. Não se desviem nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam nem adorem outros deuses. Memoria.ebc.com.br. Conheça a história da invenção dos óculos. Criado em 7 de março de 2016, 9 horas e 41 minutos e atualizado na mesma data, às 9h55, por Juliana Rocha, fonte em vivo Fiocruz. Está vendo todas as letras aí em cima direitinho? Caso não esteja, não precisa se assustar. O acessório há muito faz parte do nosso cotidiano, pode ajudá-la nessa tarefa. A história dos óculos remonta à era pré-cristã. Os primeiros registros de seu uso estão em textos do filósofo chinês Confúcio, datados de 500 a.C. Então os óculos não tinham graus e eram usados como enfeite, ou como forma de distinção social. Embora propriedades ampliadoras de um pedaço de vidro curvo fossem conhecidas desde pelo menos 2000 a.C., a fabricação de lentes só se torna possível na Idade Média, com o aperfeiçoamento feito pelo matemático Arabi al-Azhar.
das leis fundamentais da ótica, parte da física que estuda os fenômenos relativos à luz e à visão. Nessa época, dentro dos mosteiros Berilo Quartzo e outras pedras preciosas são lapidadas e pólidas a fim de produzir a chamada pedra de leitura, um tipo de lupa muito simples. Em 1267, o monge franciscano Roger Bacon leva uma dessas pedras de releitura ao Papa Clemente IV e consegue demonstrar sua utilidade para aqueles que têm alguma dificuldade de visão. O primeiro par de lentes com graus unidos por aros de ferro e rebites surge na Alemanha, na mesma data. Esses óculos primitivos não têm hastes e são ajustados apenas sobre o nariz. Pouco depois, os modelos semelhantes ao alemão aparecem em várias cidades italianas. Museu del Uccioli, Florença, Pádua e Veneza são importantes entrepostos comerciais durante a Renascença e que levam a Itália a se destacar rapidamente na fabricação de óculos. São considerados pioneiros o frade dominicano Alessandro della Spina e o médico Savini degli Armati. Fabricados por artesãos habilidosos, os óculos eram artigos caros e raros, que simbolizavam erudição, cultura, nobreza e status. Era costume, inclusive, constarem dos inventores das famílias e serem deixados como herança, aos poucos. Com a fabricação em maior escala, em indústrias nascidas na Alemanha e na Itália, especialmente o acessório se popularizou. Inicialmente, os óculos eram usados apenas para leitura, melhorando a capacidade visual das pessoas com presbiopia e hipermetropia. E em 1441, surgem as primeiras lentes apropriadas às necessidades dos míopes, a solução para as pessoas com astigmatismo. Só aparece um pouco mais tarde, em 1827. Até o século XVI, os modelos disponíveis não tinham hastes fixas sobre as orelhas. Os óculos pince-nez eram ajustados somente sobre o nariz e os lorgnons traziam uma haste lateral, onde o usuário segurava para colocá-lo à frente dos olhos. As hastes como as conhecemos hoje só aparecem no século XVII. Mesmo assim, pince-nez e lorgnons conseguiram ser usados até o início do século XX, quando passam a ser preferidas pelos modelos no monte, ou seja, com hastes leves, finas, perpendiculares às lentes e apoiadas sobre as orelhas. O uso de plásticos e seus derivados na fabricação de armações, a partir da época de 1940, abriram novas possibilidades do design aos óculos. Os precursores dos modelos que fazem sucesso hoje aparecem por volta de 70, com aros grandes e coloridos. Transformaram-se nos modelos encontrados atualmente em rostos e lojas especializados, espalhados por aí. Uai, seu app de vídeos curtos.